Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo. Erguido, Ele me achou. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda dádiva e dom perfeito, estamos na Tua presença nesta noite, ó Pai, para Te honrar com sacrifício de louvor dos nossos lábios, Pai. Com a nossa presença, Teus filhos e filhas que aqui chegaram, Pai. Nesse dia quente, Pai Santo, estamos aqui não porque somos merecedores disso, Pai, mas é a Tua misericórdia que tem proporcionado para nós, de trazer nós nesta casa de oração, para dedicar nossas vidas à Tua santidade. Pai, pedimos o perdão dos nossos erros e falhas, já cantamos, já oramos, já subimos nas asas do louvor. Agora é o momento da palavra. Toma essa indigna pessoa, esse indigno pregador, perdoa a minha fraqueza, meu erro, minha falha, e me dê graça nesta noite, Pai, de trazer para o Teu filho e a Tua filha o que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. Fale conosco aqui e os demais que vai nos ouvir. Abençoe cada irmão, Pai, que estiver atento à Tua palavra. Sê conosco, dê unção e inspiração divina. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos abrir em Gênesis. Livro do Gênesis. Orei a Deus hoje para trazer esta palavra, amém? E é esta palavra que vai ser pronunciada nesta noite, aqui no nosso humilde tabernáculo. Gênesis 3, vamos ler do versículo 14, irmão. Versículo 14. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Amém. Amém. Até aqui no 15, amados. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis sentar. Amados, hoje nós vamos falar sobre um assunto, eu já falei aqui tempos atrás, mas a palavra de Deus, irmãos, todo dia é nova para nós, né? O irmão e a irmã que veio hoje no culto, veio porque Deus te trouxe, né? Senão aconteceria algum problema na sua casa com você, para você não estar aqui, né? Mas porque é assim que funciona, né? Então você veio hoje porque Deus tem essa palavra para falar com você. Vai falar conosco nesta noite. Amém? É um assunto de suma importância, que não é fácil, tá? Mas você tem que vencer. Se não vencer, já era. Tá certo?
Nós lemos aí o 3,14, onde Deus disse à serpente. Você vê, né, as pessoas falam, mas acontece que... Meu irmão, Deus falou com o animal. Assim como você fala lá com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, você não tem o seu gato, seu animalzinho? Deus falou com a serpente, porque a serpente fez coisa errada. Ainda que não foi a serpente praticamente, mas Satanás usando aquele animal, porque ele sabia que o sangue do animal combinava com o sangue humano. Amém? Então, veja, irmãos, o que nós vamos falar hoje aqui é o seguinte: Deus criou o Éden, e no Éden fez um jardim maravilhoso. E Adão viveu um bom tempo na maior felicidade do mundo. Só que, como vocês sabem, não tinha esposa. E Deus, que conhece tudo na nossa vida, né? Ele sabe a necessidade nossa. O que Deus fez? Falou, não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma adjutora, companheira. E ali Deus, então, você sabe muito bem que Deus vai, tira da costela de Adão e faz Eva, que não era Eva. Eva foi depois da queda. Ela tinha outro nome antes. Então o que acontece? Quando o diabo olhou e falou, mas puxa vida, já não bastava o Adão, né, feliz nesse jardim, com tudo na mão, não precisa suar a camisa, não precisa fazer nada. O Pai Celestial deu tudo de mão beijada para o Adão, e agora, para terminar, ainda deu uma mulher para ele. Está entendendo, irmão? O diabo ficou irado. Satanás ficou irado. E o que ele fez? Ele procurou estragar o plano de Deus. Ele procurou atrapalhar o plano de Deus. Como atrapalhou até esse minuto que nós estamos falando. Por quê? Porque Satanás, ele é o mentor, ele é o profissional em desgraçar lar, família, trabalhos, pôr doença nas pessoas. Ele não aguenta ver a felicidade das pessoas, não aguenta ver as pessoas com saúde, não aguenta ver a economia de Deus na vida do irmão, não aguenta ver você ganhar dinheiro, prosperar. Ele vai arrumar um meio para te prejudicar. Ele é o mentor de toda espécie de males, meu irmão. Então o que ele fez? Ele atrapalhou, ele veio com a maneira dele, não é? E o que ele fez? Estragou o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus era um projeto perfeito. Deus teve que usar o plano B. Vamos falar assim para você entender. O plano A era nós virmos ao mundo pela palavra falada, sem sexo. Viria uma geração de pessoas perfeitas, pessoas, filhos de Deus eterno. Nunca o pecado ia entrar. Mas o diabo introduziu o pecado. Pecado, transgressão da lei. Adão e Eva desobedeceram à lei de Deus, que era só um tópico de lei: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Então o que aconteceu? Satanás, ele estragou esse plano, esse projeto. O que Deus fez? Deus então começou a trabalhar no plano B. Eu estou falando plano B, não está na Bíblia, viu, irmão? Plano B. Eu estou colocando o plano B para você entender. Tá? Deus falou, não, vamos trabalhar de outra forma agora. Por isso que você vê ele descer aqui, tratar com Adão, tratar com a Eva e tratar com a serpente. Deu normas e lei para cada um. Adão agora vai ser assim, Eva agora vai ser assim. E você, serpente, comerás pó, vai rastejar a barriga no solo, né? Pó comerás, né? Então, irmão, o que Deus fez? Deus começou a desmontar o serpente. Deus começou a desmontar a natureza daquele animal, para não ter outra repetição, porque aquela classe de serpente que Deus tinha criado ali, irmão, que você sabe que tudo que Deus criou foi casal, tá? Não é só um serpente só, não. Deus criou um casal, tinha o serpente macho e o serpente fêmea. Simplesmente Eva se envolveu com o serpente macho. Tá? Porque quando Deus fala assim para Adão, Deus fala nela. Deus fala, não comerás dela.
fêmea. E quando Deus vai falar para Eva, a palavra diz: não comerás dele, masculino. Amém? Então o que aconteceu? O diabo estragou. Agora Deus então tirou os ossos da serpente, tá? Fez ela rastejar, tirou os braços, tirou as pernas, esticou ela, vamos dizer assim para você entender. Por isso que de um animal virou um réptil. De um animal que andava em pé, que falava, tinha faculdade de falar, Deus tirou a fala da serpente, não fala mais. O homem que colocou a fala nos bichos, nos desenhos animados, mas no natural não. Agora, Deus pode fazer o animal falar, quando Ele quer. Como Ele fez a mula do balão falar. Então o que aconteceu? Deus tirou a fala do serpente, tirou os ossos do serpente. E aí? Aí a geração lá na frente, irmão, multiplicou. A geração de Adão multiplicou. Veio Sete, veio Enos, veio Quenã, veio Jared, veio Malael, veio Enoque. A geração de Adão multiplicou na terra. Mas a geração de Caim também multiplicou na terra. Só que Caim era filho de Eva com o serpente. Na verdade, o Caim era uma besta. Híbrido. Porque depois deu gigantes, quando misturou a semente. Tá? Então, veja, irmãos. Quero seguir aqui da mensagem. Deus desarma Satanás, transforma ele para rastejar. Tira a fala, tira os ossos, e Deus sentença a serpente para rastejar. O poder de ressuscitar está nos ossos. Por isso que Deus tirou, mexeu nos ossos do serpente. Tanto que ele é um réptil. O réptil, irmão, ele é um cobrão comprido, né? Não tem braço, não tem perna, não tem a cabeça, não tem cabeça. Tudo, né? Então o que aconteceu? Os ossos armazenam o poder vivificador. Por isso que Jesus Cristo, lá na cruz, não pôde quebrar um osso, porque ele ia ressuscitar. Amém? Por isso que a Bíblia, nenhum de seus ossos foi quebrado. Jesus Cristo. Por quê? Ele era o cordeiro perfeito para ressuscitar. O Eliseu estava lá na tumba, mais de ano, morto. Né, irmão? Numa caverna. Em cima da mesa estava só o esqueletozinho, né? Os ossos de Eliseu. Trouxeram um soldado morto da guerra e colocaram ao lado de Eliseu na mesma mesa. Nós vamos sepultar aqui ao lado desse defunto aqui, só está os ossos dele. Quando encostou, o poder vivificador estava nos ossos de Eliseu. Você vê, por isso que os nossos ossos não tem luz cósmica. Quando você faz a radiografia, aparece a luz em volta do seu osso. Então, mesmo que enterre o irmão, mesmo que você vai para o pó, o poder vivificador de Deus está nos seus ossos. Tá? Por isso que mesmo depois de morto, o diabo não pode mexer no seu túmulo. Porque ali tem fogo de Deus. A luz cósmica de Deus está naqueles ossos, protegendo aqueles ossos para o dia da ressurreição. Porque você não perde nada, meu irmão. Esse corpo que adorou, que cantou, que orou, mesmo um corpo, ele não será perdido. Ele será restaurado, vivificado de novo. Amém? Então veja. Não quebrar os ossos de Jesus, tinha que ressuscitar. Eliseu, seus ossos, ressuscitou o soldado. Por isso Deus tirou os ossos da serpente. No culto de Caim, ele ofereceu frutos da terra. Já Abel tinha a revelação do cordeiro, você sabe muito bem. Os filhos de Adão e de Caim se misturaram e Deus matou-os no dilúvio. Se tem uma coisa, irmão, que Deus abomina, ir a ele, é essa mistura do cristão com o incrédulo. Entendeu? O cristão que é batizado, que é nascido de novo, vai lá e pega
moça, mulher do mundo, de casa. Ela vai para o baile, para a bagunça, para os funk da vida. E ele vai para a igreja. É uma coisa que Deus não aceita. Desculpe, é melhor ele vai logo para o mundo com ela, porque se ele não é convertido. Ou ela se converte e vem caminhar com ele. Porque o profeta, irmão Branham, que tinha uma revelação tão tremenda, sabe o que ele falou? É um pecado que Deus não perdoa. Porque você vai gerar filhos, vai gerar gerações, vai sair de você. Misturado. Irmão, pensa seu filho. Pensa você, homem de Deus, da sua semente para uma caimita. Vai nascer um Cainzinho misturado com você. Não vai ser bom. Por isso que Deus não aceita a mistura. Por isso que ele diz: separai-vos e eu vos abençoarei. É duro, mas não tem jeito. Mas se trazer, amém. Se trazer, pastor, fulano de tal vai se converter, amém. Mas primeiro se converta, primeiro tome o caminho de Deus, primeiro venha para Cristo, depois se casem. Não é, irmão? Não é deixar o certo pelo duvidoso. Depois ela batiza, depois ela vira uma cristã, ou depois ele vem para a igreja, né? Eu gosto desse rapaz, ele não é crente, ele fuma, ele bebe, mas eu vou trazer ele para a igreja, depois eu prego para ele, já era. Satanás é sorrateiro, ele destrói, ele quer enredar você, ele quer enredar a irmã, ele quer enredar o irmão, ele quer enredar as pessoas. E aqui ele enredou toda a linhagem de Adão, enredou com as bonitas filhas de Caim. A Bíblia diz que elas eram formosas e belas. E aquela mistura deu homens de 4, 5, 6 metros de altura. Aquela mistura trouxe gigantes sobre a terra. Agora, veja bem. O que nós vamos falar nessa noite, irmão, é uma coisa. Graças a Deus, se você já venceu. Eu já venci a minha. Eu, graças a Deus, consegui vencer. Tá? Vamos ver se você já venceu a sua também. Porque nós vamos entrar nesse assunto. Então já Abel tinha revelação, né? Os filhos de Adão se misturaram com as de Caim. Deus mandou o dilúvio e matou tudo. Por quê? Por que Deus mandou o dilúvio e matou tudo? Porque Deus tinha tirado os ossos da serpente, tinha tirado a fala da serpente, né, irmão? Tinha tirado, agora Deus ia tirar o quê? O sangue da serpente. Entendendo? O sangue. Porque o sangue estava na linhagem de Caim. Então Deus permitiu o dilúvio. O dilúvio veio e liquidou todo mundo. Então Deus tirou o quê? Tirou o sangue. Não tinha mais sangue de Caim na terra. Deus tirou fala, tirou ossos e tirou sangue. Mas como a família de Noé também foi mesclada, passou pela família de Noé a semente da serpente. Pastor, a semente da serpente, ela é dupla. Ela é carnal, amém? E espiritual. A parte espiritual chama natureza. Entendeu? Às vezes um homem de 1,50 m, 1,60 m, igual Hitler, mata 6 milhões de pessoas. O diabo não está preocupado com gente grande mais. Está preocupado com a natureza do diabo nas pessoas. Então Deus matou, tirou o osso, tirou o sangue, tirou a fala, mas a natureza passou na arca. Nos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, um deles, ou pode ser até os 3 mesmo, a natureza passou na linhagem deles, e passou nos 3 mesmo, irmão. Porque de Sem veio os árabes, veio o judeu, veio o povo do Oriente Médio, os semitas.
O cão veio à África. A palavra cão significa negro ou queimado pelo sol. Cão era negro. Cão foi para a região da África e povoou a África. A África hoje tem quase 60 países no continente africano. A África não é um país. A África é um continente. Quem povoou a África? Cão. E a natureza da serpente? No lombo do cão. E o Jafé? O Jafé é o pai dos olhos rasgados. China, Japão, Malásia, Indonésia, Índia. O Jafé foi puxado. Tailândia, todos os países aí. Eu te pergunto, vamos pegar Coreia. Coreia, aceita, irmão? Coreia do Norte? Se a casa do coreano pega fogo, primeiro tem que tirar foto do presidente para não queimar. Porque o presidente lá na Coreia é adorado como um Deus. Então, desculpe, meu irmão, a natureza do diabo passou a todos e até a nós. Nós não ficamos fora. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vem e fala: necessário vos é nascer de novo. Eu não aceito esse seu nascimento, com essa natureza de você. Você tem que morrer para você mesmo. Você tem que aceitar. Você tem que reviver. Viver uma nova vida. E essa natureza que está em você morrer. Graças a Deus, muitos aqui, a natureza do mal já morreu. Amém? Agora, como que tira a natureza do mal, irmão? Esse é o motivo que nosso Senhor Jesus Cristo teve que vir. Está vendo, irmão? Para tirar a natureza do mal. A necessidade de Jesus Cristo nascer da Virgem, caminhar aqui por 30 anos nessa terra e morrer crucificado para fazer uma transfusão de sangue, uma transfusão de caráter, uma transfusão de natureza. Jesus Cristo, ele tem a natureza de Deus. A humanidade tem a natureza do diabo. Desculpa, irmão. Toda a raça humana tem a natureza de Satanás. Por isso que ele falou: se não mudar a natureza, não pode nem entrar, nem ver o reino do céu. E como que muda essa natureza? Nascendo de novo. Morrendo para você mesmo. Amém? É duro, pastor? Não. As denominações, irmão, não é só isso. Servir a Deus não é só isso. Não é só ir para a igreja, sentar lá. Servir a Deus não é para todos. É para quem Deus se compadece. Deus amolece o coração de um e Deus endurece o coração de outro. Sabia disso? Deus fala: esse eu quero, aquele eu não quero. Paulo fala: a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ele sabe que a percorrida da vida daquela criatura, daquela pessoa, até se ele viver 90 anos, são 90 anos de vida fútil, pecadora, suja e podre. Então, de antemão, ele já nem escolhe, porque ele conhece o fim antes do princípio. Agora, nós, o irmão, a irmã, você, irmão, irmã, que veio, que ele escolheu, é porque ele viu o seu futuro. Ele viu a percorrida da sua vida, que você vai produzir. Amém? Que você vai vencer, que essa natureza do mal em você, isso vai desaparecer de você. Mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar mudado. Porque quem faz essa transformação é Ele. É Deus que faz essa mudança. Você e eu, nós não dá conta de nós nos mudar. Quem muda nós é Deus. Amém? Por isso que 12 de Romanos, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, transformai o vosso entendimento, metanoia é transformação de entendimento. A sua mente é transformada, seu coração de pedra é transformado por um coração de carne.
aquela natureza que está dentro de você, aquela pessoinha do diabo que veio lá, ela morre, ela seca. Amém? E aí você passa a ter a natureza do cordeiro. Aí você é manso. A irmã, aquela mulher é mansa, é dócil, né? Aquele irmão é calmo, aquele irmão é tranquilo. Amém? Aquele irmão obedece. Você se humilha, você aceita a correção. Amém? Então, irmãos, veja, vamos seguir. Só ficou Noé com 3 filhos, a linhagem e por homens, e não por mulheres. Quando a mulher morre, termina a sua linhagem, o homem continua. Você vê, irmãos. Atos 17, 26, de um só homem veio toda a geração dos homens. Por quê? Porque Deus responsabiliza Adão. Adão não é o pai de Caim, mas Adão foi o padrasto. Por quê? Meu irmão, ele assumiu, ele não ia deixar o bebezinho, né? Ele, desculpa a expressão, eu já fiz tudo errado, vou continuar. Pegou o Cainzinho, né? E cuidou do Cainzinho. Se fosse, eu tinha pegado o pescocinho do Cainzinho e já torcido o pescoço dele, né, irmão? Mas Deus permitiu que o Caim crescesse e ficasse adulto para manifestar os atributos de cada um. Quando o Caim estava com seus 20, 25 anos de idade, vamos dizer por aí, o Abel também, porque eles nasceram gêmeos, eles eram gêmeos. O Abel estava ali ajoelhado, oh grande Deus Yahvé, o grande Jeová, aqui está o meu cordeiro que eu te ofereço, Senhor. E a fumaça subindo, né? E Deus respirando, né? Aquele aroma daquele sacrifício do cordeirinho de Abel. E Abel feliz, alegre ali, irmão, fez o sacrifício dele, queimou o cordeirinho, sacrificou. Mais uns 20 metros ali estava o Caim, com um altar muito bonito, cheio de samambaia, né? Bastante flores, margaridas, enfeitou bem o altar dele, ó, 10-0 no altar do... O Abel era só sangue, só tinha espirrado de sangue embora. Aí ele, e aí Deus Jeová, como é que fica? O senhor vai receber o meu? Deus falou, não, eu não recebo o seu e nem a sua oferta. Porque a sua oferta não harmoniza. A sua oferta não harmoniza com o plano da salvação. Você viu, irmão? Não adianta você ser um crente se você não harmonizar com a palavra. Aí fala, não, o senhor tem que aceitar o meu sacrifício também. Aqui tem melões, abóbora, melancia, girimum, pera, maçã, uva. É o que eu tenho na minha lavoura ali. Deus falou, não, Caim, está fora da área, não harmoniza com o plano da redenção. Faz igual de Abel. Faz o seguinte, isso não está escrito, tá, irmão? Isso eu estou trocando por miúdo para você entender. É como se Deus falasse assim, Caim, você não tem aí bastante melancia, abóbora, pera, maçã? Não tem. Troca numa ovelhinha. Vai lá, Abel, quanto você quer numa ovelha dessa? Tanto, toma aqui. 3 caixas de fruta para você passar semana ou mês. E o que você quer? Ele me dá qualquer uma ovelha bonitinha aí para me oferecer para o Jeová. Não é, irmão? Deus falou para ele, vai lá, faça igual o seu irmão Abel. Não vou. Foi nervoso, bravo com Deus. Aí pegou um machado de pedra, para você entender, que na época era um pedaço de pau com as pedras amarradas. Falei, pum, na cabeça do coitadinho. Então, quer dizer, você pode ver que aquela natureza, ele estava com o copo cheio da natureza do diabo. Por quê? 10 de João, verso 10. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele não quer fazer igual. Olha que Deus maravilhoso. Faz igual o seu irmão para me receber. Não faço não. Só tem que receber do jeito que eu quero. Não é igual às igrejas? Eu não mudo o nosso batismo não para tomar o nome de Jesus não. Nós vamos continuar na Trindade mesmo. Nós vamos continuar com as mulheres usando calça, pintura e brinco e tudo. Não é o mesmo culto de Caim de novo, irmão, nas denominações? Desculpe, as denominações estão de volta com
cultos de cair de novo. Por quê? Porque não muda a natureza. Quando você muda a natureza, você fica sensível à palavra. Você obedece à palavra de Deus. Você fica manso. Você tem as 7 naturezas do Cordeiro de Deus: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Você sobe os degraus da pirâmide. E aquela natureza do diabo morre na sua vida. E nasce a natureza de Deus. Amém? Porque o que é o novo nascimento? É uma nova natureza. E como é que você nasce? Crendo. Crendo que você vai ser mudado. Meu Deus, como é que eu vou tirar essa natureza de mim? Deus vai te mudar. Você crê que Ele fará a obra na sua vida, se não é que já fez. Amém? Eu creio que Ele já fez na vida de muitos irmãos e irmãs. Eu creio que muitos aqui já têm a natureza mudada. Eu estou pregando porque isso aqui vai para outras pessoas também. A palavra ela se estende a muitos. E essa natureza está na alma. Amém? Essa natureza não está no espírito, não está na carne. Essa natureza ruim está na alma da pessoa. Por isso que a alma que pecar, essa alma morrerá. Então desculpe o que eu vou dizer, essa pessoa que tem essa natureza do mal, potencialmente, para Deus, ela já está morta. Sabia? Mas como Deus é rico em misericórdia, Ele lhe dá a chance de você nascer de novo. Ele lhe dá a chance, meu irmão. Amém? De você falar, não, eu não quero ser condenado. Eu quero aceitar Cristo. Eu quero aceitar o perdão de Deus. Porque um perdão só é perdão se é aceito. As pessoas vivem na vida, nessa terra, como se não precisasse de Deus. 80 anos aí, 90 anos, você vê os velhinhos nas lotéricas fazendo o Mega Sena. Vão morrer e eles nunca precisam de Deus. Mesmo quando estão doentes. Alguns falam, chama o pastor para orar. O pastor vai lá, Senhor, ajuda o nosso amigo aqui, curado na hora, né? Aí ele volta para o cigarrão dele, volta para a cachaça dele. É normal Deus curar as pessoas, mas Deus está além da cura, meu. A cura não salva ninguém. A cura é a cura da carne. O que salva é Cristo. Você tem que ser salvo. Você tem que aproveitar. Deus, eu não quero só a cura, eu quero a salvação. É melhor morrer doente e ser salvo do que ser sadio e morrer e ir para o inferno. É melhor, irmão, morrer doente e ser salvo. Muitas partes, né, irmão? Então, natureza. A natureza. Você fala, tem como domar? Não. Não doma a natureza. Natureza não se doma. Existia um rei grande na África que tinha 2 tigres, um aqui e outro aqui. E ele dava palestra para o seu povo ali, pessoal, meus súditos. Levava a mão assim, o tigrão lambia a mão dele. Levava outra mão, o tigrão lambia. De tanto ele dar a mão para os tigres lamber, a pele ficou fininha e os tigres sentiram o cheiro do sangue. Aí um dia o que aconteceu? Ele, meus tigres, levou a mão, o tigre lambeu, levou outra mão, passou um pouquinho, os 2 tigrão, pulou em cima dele. E devorou ele na frente de todo mundo. Por quê? A natureza do tigre estava lá dentro. Eles estavam domados porque eles estavam de barriga cheia. Pode ser um gato, um cachorro. A natureza felina, a natureza canina está lá.
O homem é pior que o animal. A pior fera chama homem, mulher. É pior que o animal. Então, só há um que pode mudar esse homem, essa mulher. Chama Jesus Cristo. Ele pode te mudar, tirando essa natureza ruim. Irmão, tem hora que nós quer até furar nós mesmos. Tem gente que até se mata, de tanto que a natureza dele é ruim, igual cobra, pica a si mesma. Não é isso? Agora, tenha hoje a natureza de Deus. Tenha o novo nascimento. Creia nele mesmo, amém? E renasce de novo. Larga o velho homem com seus desejos, com suas vontades, e nasce de novo numa nova natureza, irmão. A natureza do Cordeiro, a natureza de ceder os seus direitos, a natureza da bondade, da misericórdia e do amor. Ainda que Satanás te flecha com pensamentos negativos, né? Mais 4 de Pedro. Pedro fala assim: armai-vos com este pensamento, que Cristo padeceu por nós. Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Pedro diz no capítulo 4, verso 1: armai-vos com este pensamento. Irmão, como? Por que eu tenho que me armar com esse pensamento? Você tem que pensar positivo. Amém? Porque lá em 2 Coríntios 10, diz assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Meu Deus do céu! Você vê? Não tem nada físico, é espiritual. Então, destruição das fortalezas, que fortaleza? As fortalezas que Satanás põe na vossa mente. E você tem que armar com um pensamento para destruir essas fortalezas mentais. Você quer ver uma fortaleza mental? Eu não dou conta. Você cria aquele murão na sua mente e não tem ninguém que faz você dar conta. Porque você mesmo criou na sua mente uma fortaleza dizendo: eu não dou conta, eu sou pobre, eu sou um Zé Ruela, eu não vou nunca subir na vida. Meu irmão, você mesmo fez um grande muro de concreto na sua mente. Aí o mesmo Espírito Santo fala: armai-vos com esse pensamento. Porque no pensamento você destrói, você tira essas muralhas, você tira esses problemas que te cerca, que te prende, que te segura. Porque isso vem tudo da natureza do diabo. Você quer ver uma muralha grande? Fofoca. Uma pessoa que tem aquela... Lá na mente dela tem uma baita de uma muralhona chamada maledicência, fofoca. Ele está escondido atrás do muro. Qualquer uma pessoa que chega ali, pau. Você é isso, aquele fulano é isso. Amém? Como é que eu faço? Destrói essa muralha. Arranca tijolo por tijolo. Limpa a sua mente. Destrói as fortalezas mentais. Fortalezas mentais da sua mente. E como é que eu faço? Armai com este pensamento. Que pensamento? Pensamento de poder. Pensamento de fé. Pensamento que você consegue. Pensamento que você é filho de Deus e que Deus está contigo e que não tem nada que vai te impedir de ser próspero, de ter bondade, de ter fidelidade. Armai com este pensamento positivo, meu irmão. Você tem pensamento na sua cabeça, pensamentos positivos. Porque lá no provérbio diz: você é o que você pensa. Se você pensa que você é fraco, você não dá conta, é isso que você é. Por isso que tem gente que pensa em se matar. Se mata. O pensamento, ele caracteriza o pensamento, o que ele vai fazer? Aquele pensamento vai materializar. Se você falar assim: eu sou bom, vai materializar que você é bom mesmo. Se ajuda o Josnel, se ajuda aquela irmã, se ajuda o outro irmão, se ajuda esse. Você é bom mesmo, porque você está pensando em pensamento de bondade. Agora, quando Pia aparece
no seu pensamento alguma coisa negativa, você tem que tirar. Lê lá, eu não vou pregar isso. Lê lá. Pedro 4. Armai-vos com esse pensamento. Você tem que estar armado contra o diabo. Amém? Vamos seguir aqui. Então, amados, veja. Atos 17, 26, de um só veio a geração dos homens. Claro. A semente da serpente, natureza, é a incredulidade. Tá? A semente da serpente que passou na arca foi a incredulidade. A incredulidade é um pecado imperdoável. O irmão Brahma pregou a mensagem: pecado imperdoável. Não é só a blasfêmia do Espírito Santo. A incredulidade é um pecado sem perdão. Porque quem crê e for batizado será. E quem não crê? Quem não crê é incrédulo. Será condenado. Não tem perdão. Agora a humanidade crê do gogó para fora. Não crê com o coração. A Bíblia diz que você tem que crer com o coração. Não da boca para fora. Você vai lá no presídio, 2.000 presos. Vocês creem em Deus? Cremos. Pergunta para o Satanás se ele crê em Deus. Claro. Chega a ter. A Bíblia diz, né? Ele crê em Deus. Do gogó para fora. Todos. Amém? Então nesta noite, irmão, deixa Deus moldar a sua natureza. Amém? Procura ser melhor para Deus. Procura acertar a sua vida na presença. Vê aonde está falhando. Não adianta você pegar o pano de chão e secar a cozinha, né, irmão? Porque está tudo alagado. Né? Você seca e torce o pano e põe no balde e passa o pano, né, irmão? Mas você esqueceu que a torneira está aberta. Não adianta você resolver coisas se não resolver a causa. Tem que resolver a causa. Vai lá, fecha a torneira da pia. Agora você pode secar. Porque a água não vai cair mais no chão. Então primeiro você tem que solucionar a causa. Não o sintoma. Então a causa é a incredulidade. A causa é a natureza do diabo. E você não aguenta um chute na canela. Já passa para a briga. Mas se você tiver a natureza de Cristo, você aguenta o chute calado. Não vai revidar. Amém? Se é um homem, desculpe o que eu vou falar, pode ter 1 milhão de mulher para ele. Ele é defunto. O que adianta? 1 milhão de mulher. Nem Salomão deu conta. Se é uma mulher, pode ter 1 bilhão de homem. Perder a salvação por causa de sexo, isso é muito fraco. Não tem como perder a salvação. Você não pode perder a salvação. Salvação não se perde para eleito. Agora, quem não é eleito pode ser salvo e pode ser condenado. Só que a mensagem do irmão Brana, ela é uma mensagem direcionada não para a pessoa salva. Sabia disso? A mensagem do profeta é direcionada para eleitos. Por isso, quem não é eleito não suporta o ensinamento da mensagem. 3:5 de Provérbios. Filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento. Eles estribam, não, eu sei mais, eu entendo mais, eu sei isso, eu sei aquilo, sabe nada. Nós não sabe nada. Tem que pegar a teoria de Platão. Qual foi a teoria de Platão? Um dia Platão, um grande filósofo na Grécia, chamou todos os filósofos da região, falou: venha, que eu descobri uma coisa muito grande. E teve uma grande reunião, irmão, no Areópago deles lá. E Platão falou: pessoal, descobri uma coisa grandíssima. E todo mundo, então estamos curiosos para descobrir o que você descobriu. E ele falou: eu descobri uma coisa, só sei que nada sei.
Você vê que um sábio, então você tem que ser assim. Quando você acha que você não sabe é nada. Só sei, falou para Aristóteles, para Sócrates, para todos os grandes Tales de Mileto, só sei que nada sei. E quem é nós para saber alguma coisa? Quem sabe é o Espírito Santo. Ele é a fonte da sabedoria. Nós todo dia estamos aprendendo. Eu parei com isso, mas eu não sei de nada. Eu estou aprendendo. Qualquer irmão aqui pode falar comigo, me aconselhar, eu recebo. Se eu tiver errado, pode, pastor, está errado aqui, eu recebo. Porque nós temos que aprender um pouco. Tem que ser humilde. Amém? Por quê? A natureza de Deus em você é ser humilde. Porque lá nos provérbios e no Salmo diz assim, fala do sábio e do tolo, né? O sábio aceita a repreensão. O tolo, quem é você para me ensinar? Quem é a senhora para me dar conselho? Sai fora, meu. Mas o sábio falou, dá mais do seu conselho para mim. Um ponto. Outro ponto. O sábio aceita ser repreendido. O tolo não. Uma pessoa vai te reprovar, irmão. Está errada, viu? Olha o que você fez. Se você é tola, você vai chutar o balde. É você para falar para mim. Mas se você sabe, eu estou errada mesmo. Obrigado. Eu vou me corrigir. Esse é a Bíblia, irmão. Você vai aí fora aí. Você vê nas internet, né? Você vê nas redes sociais. Meu Deus do céu, irmão, esse mundo aí. É um mais subindo por cima do outro. Né, irmão? Marido, esposa, meu Deus do céu. Como que vive? Não vive, não tem vida. Por quê? Por causa da natureza. A natureza fala mais alto nessas pessoas. Então, nessa noite, que Deus mude a sua natureza. Se já mudou, amém. Amém? Você foi batizado, você está na etapa da santificação, você creu em Cristo, crê. Então você nasceu de novo. Deus já lhe deu uma nova alma. Está entendendo? Mas o diabo, ele continua batendo, ele continua rodeando a pessoa. Ele não desiste do eleito. Você vê que Pedro não era eleito? Pedro não era eleito? E o diabo não usou a boca de Pedro? Falou, não, Senhor, cuida de ti, para o Senhor não ser crucificado, essas coisas todas. Para trás de mim, Satanás. Na hora Jesus virou, apontou o dedo para a cara de Pedro e falou, para trás de mim, Satanás. Repreendeu o demônio que estava usando a boca de Pedro. E Pedro era eleito. Então, irmãos, a natureza de Cristo, nós temos que ter a gene de Deus, uma nova alma. Essa alma velha sua morre, acaba. E Deus lhe dá uma nova alma. Por isso que fala nova vida. Por isso que fala nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você está em Cristo, irmão? Quem está em Cristo aqui? Glória a Deus! Estamos em Cristo! Somos nova criatura, meu irmão. Ainda que você tenha um resquício da velha natureza passando por você, mas isso aí não é nada. Você põe isso debaixo dos seus pés. Aquele homem que era valentão, brabão, fica humilde. Aquela mulher, aquela brabona, valentana dentro de casa, qualquer coisa. Eu falei, roda baiana, não é assim? Pega a saia, né? Vira o zíper para trás. O dia que eu virar a saia com o zíper para trás, porque a saia sempre o zíper é na frente, né? Certos tipos. O dia que eu inverter a roupa, pode esperar. Aqui, acabou isso depois que virou cristão. Ficou ovelha, mansa, né, irmão? Sofra. Sabe como é que você ganha a salvação? Sofrendo, padecendo. As irmãs falam, meu Deus do céu, desculpe aqui, tá? Que eu vou falar. Tem irmã que fala, meu Deus, por que eu casei? Casei errado, marido errado. Sofra, aguenta.
É. E o marido, meu Deus, por que eu casei? Não era isso. Aguenta. Por quê? É o que eu falo para muitos. Não ora o suficiente. Não procura o suficiente. Irmão? Tem que orar o suficiente. Tem que ver se é a vontade de Deus. Muitos nem casa. Vai lá já amiga. E vira, entendeu? Irmão? Aí quando vem para a palavra, desculpa, irmão. Vem para a palavra, tem que casar. Vou falar isso porque às vezes os pastores não pregam isso. Irmão e irmã que vive amigado, tem que casar. Tem que ir lá no juiz e na igreja. Legalizar com César e legalizar com Deus. Porque o profeta irmão Branham disse que quem vive nessa forma está em fornicação. O irmão Branham fala, você, irmão Johnny, não foi ali e pegou na mão de Mary e já foram viver como marido e mulher. Se você fez isso, você entrou para dentro da fornicação. Mas se você foi lá diante do pai, da mãe, da família, fez pelos laços benditos do matrimônio, aí sim. Mas o mundo que estamos vivendo, irmão, o povo amiga tudo, e os filhos vêm tudo endiabrado, tudo endemoniado. Tudo híbrido, já tem a natureza do Satanás. Agora, mistura tudo, vira um tendel. Quer que Deus conserta? Deus não vai consertar não, irmão. O que você fez errado, você vai purgar aqui. Por isso que muitas vezes a irmã sofre, o irmão sofre. Porque é coisa lá de trás que nossos pais fizeram. Sabe lá como é que seu pai casou com a sua mãe? Sabe lá se eles não fizeram sexo antes do casamento? Aí vem uma maldição na família e não sabe o que é. Que é o que tem hoje, né, irmão? Eles nem casam. Fiquei. Né? Aí eu fiquei com esse, eu fiquei com aquele. Eu fiquei. E isso chama adultério, fornicação. Se morrer nessa prática, Deus não pode te pôr no céu. Desculpe. É natureza de cair. Pastor, não vai ficar ninguém na igreja. Não vai ficar, só vai ficar eleito. Palha, roda. Se for palha, roda. Só fica eleito. Só fica quem quer realmente viver a palavra. Tem sede na alma de falar, eu quero o reino do céu. Eu quero ir com Deus. Eu não quero ficar aqui. Porque Deus vai fritar essa humanidade. Na tribulação. Isso aqui o sol vai aquecer 7 vezes mais. Isso aqui, esse planeta Terra vai virar uma frigideira de Deus. E as pessoas procurarão a morte. Imagina, irmão. Mas não vai. Deus vai falar, morte, chega, tá? Fica lá no seu quadrado. Lá. Não vem aqui perturbar os outros, não. Deixa esse povo aqui ficar pedindo você. A morte vai ser separada. Por isso que hoje eu tenho os filmes de zumbi, né? Você já viu os filmes de zumbi? Homem, as pessoas andam sem cabeça, sem braço, sem as pernas, sem as... E não morre por causa do trem que está dentro deles, da irradiação que está dentro deles. Isso já é um prenúncio da grande tribulação. É um prenúncio do que vai acontecer no futuro. Então, irmãos, veja, a hora voa. Meu Deus do céu. O perdão só é perdão quando é aceito. Se não é aceito, é nulo o perdão. O profeta fala da escrava, não vou entrar em detalhes, o pecado Jesus cancelou. Agora tem que tirar a natureza. Você vê, você foi no rio, se batizou, né? Os seus pecados foram cancelados. Mas agora tem que tirar a natureza. E essa natureza tem que ser tirada. A tartaruga e o escorpião. Vou falar isso aqui só para nós finalizarmos. A natureza te ferra. Veja, é apenas uma analogia. Uma parábola. O profeta chegou a falar isso. A tartaruga ia atravessar o rio e ali do lado estava o escorpião. E o escorpião na água, os peixes comem ele, né, irmão? Sabe? O escorpião falou: o mato tartaruga, dá um jeito aí de eu ir no seu casco e montar de cima. Os peixes não me comer, né? Porque senão. Aí a tartaruga falou: tudo bem, eu posso até dar uma carona ao atravessar o rio aqui, mas eu queria saber de um negócio de você. Você não vai me picar?
Não, eu te prometo que não vou. Não, jamais. Olha, você está fazendo um favor para mim. Eu te levo. Me leva do lado de lá. Jamais vou te picar. Tudo bem. Montou no casco da tartaruga. Ela entrou na água e estava indo. Né, irmão? Quando chegou no meio do rio, o escorpião cravou o seu ferrão no pescoço da tartaruga. E a tartaruga deu aquele grito. Falou, você, seu mentiroso, você falou que não ia me ferrar, você me ferrou. E ele continuou, né? Porque a natureza é fazer o bem, né? Levou ele do lado de lá do rio. Então o profeta fala que tem pessoas que têm essa natureza de te ferrar. Quer ver uma coisa boa? Empresta dinheiro para alguém que não te paga. Só quer o seu dinheiro emprestado. Não tem dinheiro. Te ferra. Né? Qualquer coisa dá o tombo, dá o golpe em você. O profeta fala isso, irmão. Por quê? É a natureza. Veja, isso mesmo, você ferra quem te ajuda. Quem te ama. Não é assim mesmo no mundo hoje, irmão? Às vezes o marido prejudica a esposa. Às vezes a esposa lá fora, não digo aqui. Né? Se tiver, tem que acertar. Prejudica o marido. Um ferra o outro. Um quer ver, né, só a vida do outro em fracasso, em problema. Por quê? Natureza. Essa natureza. Então, irmãos, veja. Faz o bem para você. Te socorre. Tem que vencer essa natureza. Veja, Moisés, o povo do faraó, era manso para o faraó, mas bravo contra Moisés. Por quê? Essa natureza é diabólica. Então o povo do faraó, o povo de Israel, irmão, quando o faraó falava, eles iam lá, amassavam o barro, né, faziam os tijolos para o faraó. Era bonzinho para o faraó. Mas quando Moisés chegou e falou, eles queriam apedrejar Moisés. Você vê que natureza é ruim? Moisés com amor para tirar eles do Egito. Não, o grande eu sou me enviou aqui para tirar eles do Egito. Rapaz, eles queriam apedrejar Moisés, acabar com Moisés. E esse, às vezes, pessoa que você ama, pessoa que você ajuda, quer te prejudicar. Entendeu? Na sua frente, ai meu irmão, eu te amo, você é uma pessoa especial, virou as costas. Aquilo não presta. Aquilo é isso e aquilo, rapaz. É desse jeito. Na sua frente, ô meu irmão. Aqui, ó. Chega, põe no seu pescoço. Você é um. Eu gosto demais de você. É desse jeito. Homem e mulher, chega lá, língua. Aquilo não presta. Aquilo é isso. Só falei aquilo lá porque você não quer. Desse jeito. Não. Você tem que ser, irmão, transparente. Você ama esse irmão? Amo. Aonde você for, você ama. Está vendo aquele irmão? Eu gosto demais dele. E aquilo é um cavaleiro. Você sabe aquela irmã assim? E aquilo é uma pessoa especial. Aquilo é uma preciosa irmã. Mesmo que não é. Você tem que elogiar. Não é falar mal. Não é descascar. Isso é a natureza do diabo. Fala bem do seu irmão, da sua irmã. Não ferra ele. Não prejudica ela. Né, irmão? Por quê? Porque é essa natureza. Deus envia o Espírito Santo para tirar a natureza e te dar uma nova natureza. Por isso que tirou a fala, tirou os ossos, tirou o sangue. E agora, na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, veio para morrer por nós. Agora Cristo tira de nós a natureza. Eu dou graças a Deus. Falo por mim. Deus tirou a minha natureza. Garanto para vocês, Deus tirou a natureza do Domício Passo. Porque se eu tivesse aquela natureza ainda do velho homem, meu irmão, eu era um problema aí fora. A igreja não segurava. O que segura você é a mudança da natureza. Você fala, pastor, será que Deus te tirou a sua? Senão você não estava aqui ouvindo isso. Senão você já estava aí levantando e questionando. Eu não concordo. Mas nesta noite, irmão, vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu quero que uma irmã fica junto com a outra irmã, põe a mão no ombro da outra irmã, as irmãs aí se ajudam, os irmãos também, os que puderem dos irmãos, coloque aí uma mão no outro irmão, vamos
A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Vamos aqui. Eu não vou descer para colocar a mão em cada um de vocês, irmão, para tirar a natureza. Simplesmente eu vou pedir pelo Espírito Santo para moldar a natureza de cada um de vocês. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue do Cordeiro Eterno, Pai, humilhado a teus pés de santidade, estamos aqui, Senhor Eterno. O Senhor tirou os ossos, tirou o sangue, tirou a fala do serpente, mas a natureza passou na arca. A natureza vem na humanidade. E nesta noite, Pai, queremos te pedir, pelo sangue do Calvário, Senhor, tire essa natureza ruim, natureza perversa, natureza do mal. Venha com teu sangue, pinga na mente do meu irmão, na natureza da minha irmã, e muda essa natureza. Tira esse demônio, tira esse mal que nós herdamos pela queda da humanidade, que veio de Adão e Eva, na queda do homem, na queda da humanidade, Senhor. Essa natureza nos atingiu, Pai. Oh Deus, dê a tua natureza, dê o novo nascimento, dê a vida nova para nós. Muda cada irmão, muda cada irmã, Pai. Tira, Pai, toda índole errada, toda coisa contrária. Seja repreendido, seja rechaçado nesta noite toda obra do mal, feitiçaria, macumbaria, maldições de família, hereditária. Seja repreendido. Nós o rechaçamos pelo sangue do Cordeiro. Seja retirado agora e molda o meu irmão, molda a minha irmã. Tira, Pai, toda a natureza do pecado. A incredulidade está repreendida, desfeita. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a cura e a libertação pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora não, o senhor senta ali, por favor. Tá. Só que espera terminar. Então, irmãos, veja. A natureza. A natureza que vem sobre você é uma natureza, irmão, de Deus agora. É uma natureza de Deus que vem sobre você para te moldar, para te trabalhar com você. Irmão Josnel, depois nós vamos lá e ora para ele, agora. Tá? A hora que terminar, já ora para ele. Vamos cantar um corinho, irmãos? Usando as palmas. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Amém? Estamos alegres? Não se preocupem. Está no controle do Espírito Santo. Amém? Está no controle do Espírito Santo. A nova natureza em você, ela começa trabalhando pelos seus sentidos. Pelos seus sentidos. Como? Quando você ouvir uma piada, a nova natureza fala: epa, Deus não aceita isso. Quando você vê uma coisa que Deus não agrada, lá dentro de você vai falar: isso Deus não agrada. Se bloqueia. Qualquer coisa que você fizer, lá dentro vai repreender você. Isso significa que você tem a nova natureza. A nova natureza em você reprova o mundo aí fora. Não é que você é zelosa, é a natureza de Deus em você. Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita
permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus o abençoe.